E hoje nós vamos dar início a uma série nova. Eu tenho feito perguntas a Deus, especialmente final de ano. Muitas pessoas me procuram para saber, pastor, qual é a palavra para 2023. Embora nós nunca fôssemos uma igreja que tem a palavra para 2023, que a palavra é a mesma, você não consegue criar uma nova palavra além do Sermão do Monte, dos Evangelhos, das instruções de Jesus. Mas certamente existem ênfases que Deus dá quando consideramos o momento em que nós estamos vivendo, o lugar onde a igreja se encontra, o lugar onde a nação se encontra. E dentro dessa busca, dessa palavra do Senhor para esse tempo novo, a minha pergunta para Deus era: Deus, o que é que você espera de nós, como igreja nesse momento? Qual é a postura de coração que nós devemos e podemos dar para o Senhor? E aqui nós estamos, é o meu primeiro culto, ou de muitos de vocês também é o primeiro culto do ano. E nesses dias finais de 2022, eu posso chegar aqui para vocês e ignorar tudo que está acontecendo no Brasil. E fazer de conta que nada está acontecendo e simplesmente pregar um bom versículo bíblico. E a gente toca a nossa vida e faz de conta que nada acontece. Mas a grande verdade é que nós estamos vivendo uma crise social no nosso país. Independente do ângulo e do ponto de vista político, a grande verdade é que nós estamos vivendo um ambiente de animosidade. Nós estamos vivendo um ambiente de inimizade. Nós estamos vivendo um cenário hoje onde a igreja, a grande parte da igreja, não consegue, na minha leitura, dar a resposta que eu creio que Deus espera de nós. E sim, a resposta que Deus espera de nós muitas vezes é levantar-se contra a injustiça, contra a opressão. E isso tudo não é desqualificado no momento em que eu falo o que falo para vocês. Mas, apesar de todas essas questões, eu achei interessante que na semana passada, talvez vocês não viram, mas eu acho que viram, que um grupo de pessoas, de cristãos, a mídia notificou isso, estava nas redes sociais, usando do Evangelho, da Palavra de Deus, para justificar a vitória ideológica do amor na nação brasileira. E eu falo para vocês como o mesmo pastor que falou na época das eleições aqui, onde eu não apoiei plano de governo, onde eu não me manifestei em pró de um lado ou de outro. Eu continuo tendo a mesma opinião e eu preciso levantar minha voz quando eu vejo, assim como fiz no ano passado, quando vejo a Bíblia sendo usada para justificativas ideológicas. A Bíblia, ela está acima disso e jamais deve ser usada para uma defesa ideológica, seja de qual for os lados. A Bíblia permanece acima de direita e de esquerda e de qualquer padrão ideológico que o homem venha criar. Então, eu não posso me recusar, eu não posso me acovardar de falar ousadamente para a F-Hop Church o que Deus espera de nós, a verdadeira definição, a verdadeira e fiel vivência do que Deus chama de amor e do que a palavra de Deus define como amor. Um dos grandes desafios que nós temos nos dias que nós estamos vivendo é ver e perceber a sociedade como um todo dizer para nós o que é amor, quando a palavra de Deus já fez isso por nós e nós precisamos nos lembrar o que realmente é amor. E essa palavra amor é frequentemente usada em uma forma de tentar justificar até mesmo comportamentos pecaminosos. Eu estava com a minha esposa no carro hoje de manhã e nós estávamos falando de uma situação, de uma pessoa que nós amamos muito, que escolheu um caminho diferente para a sua própria vida, um caminho que na minha leitura é antibíblico, é confrontante com a palavra de Deus, e a pessoa termina essa mensagem dizendo: eu fico feliz que no final o nosso amor transpassou as barreiras que existem entre nós.
E é um mundo que está se tornando cada vez mais raivoso, hostil, dividido. A resposta natural para uma crescente raiva e hostilidade são igrejas que se tornam cada vez mais raivosas, mais hostis, porque essa é uma resposta natural do homem caído. E eu tenho visto um monte de pastores raivosos, hostilizando, falando com raiva, até alimentando essa hostilidade entre irmãos dentro da igreja. Mas Jesus nos chama para ser diferente. Jesus nos chama para uma mensagem diferente dessa. E eu quero lembrar-vos de uma passagem de João capítulo 13, versículo 34 e 35. Jesus olha para a lei mosaica, para as 613 leis que Moisés deixa no Velho Testamento. E aí, em João 13, 34, ele diz assim: considerem a lei, mas hoje eu vos dou um novo mandamento. Eu vos dou um novo mandamento. Ou seja, vocês não estão acostumados a ouvir isso por aí. As sinagogas, os homens da lei não vos ensinam isso. Mas eu vos dou agora um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E o amor deve ser uma marca distintiva dos discípulos de Jesus. O amor precisa ser aquilo que nos torna diferente dos que não seguem o caminho da cruz. Nosso chamado se torna mais evidente num mundo hostil. O que é que eu quero dizer com isso? Se nós estamos vivendo numa sociedade hoje no Brasil, onde a hostilidade, a raiva, a ira está aumentando o nível, é nesse cenário que o amor e o chamado da igreja para amar deveria se tornar mais evidente ainda. Quanto mais cresce a animosidade, mais temos uma oportunidade de demonstrar o evangelho para aquelas pessoas que não o conhecem. Eu falei para vocês do grande desafio que nós temos como igreja de Florianópolis agora, especialmente aquelas igrejas que estão plantadas aqui no bairro da Trindade, do Pantanal, aqui perto, que é conseguir entrar de novo nesse campus universitário e falar do amor do evangelho no meio de tanta hostilidade, no meio de tanta animosidade. E nós temos poucas passagens mais generosas no tópico do amor do que aquela de 1 Coríntios 13, onde Paulo instrui a igreja acerca dos dons. Paulo está ensinando acerca dos dons em 1 Coríntios 12 e extrapolando agora para 1 Coríntios 13. Então eu gostaria de ler com vocês uma porção do finalzinho do 12, e aí nós vamos extrapolar para o 13 para tentar fazer sentido do que eu quero deixar conosco hoje. No final do capítulo 12 de 1 Coríntios, ele diz assim, versículo 27. Ele fala: vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Esse versículo é ótimo para aqueles irmãos que agora não querem mais ir para a igreja, né? Porque dizem, eu sou a igreja. Na verdade, Paulo disse, você não é a igreja não, você é um membro da igreja. A igreja é a coletividade dos irmãos. Nós somos a igreja, você é um membro dela, você não é a igreja. Na igreja, Deus designou alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois os que realizam milagres, depois os que têm dons de curar, os que socorrem os outros, os que administram e os que falam variedade de línguas. Acaso são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, todos realizam milagres, todos têm o dom de curar, falam todos em línguas, todos as interpretam, procurai com zelo os melhores dons. Então Paulo está dizendo que aqui dentro dessas quatro paredes, Deus distribuiu dons no nosso meio. E alguns irmãos terão dons que os outros não têm. Acaso todo mundo faz tudo, Paulo está dizendo?
Tem como todo mundo carregar todos os dons? Não. Mas busquem os melhores dons. Ou seja, busquem aqueles dons que vão edificar mais a igreja. E aí, como se não houvesse separação de capítulo, eu quero que vocês continuem lendo. E agora, vos mostrarei um caminho muito superior. É interessante a maneira como ele abre o 13, porque ele acabou de contar que Deus levantou alguns apóstolos, alguns que iriam pela Ásia Menor e entrariam o Império Romano e entrariam na Europa e abririam igrejas. Ele diz, Deus levantou alguns apóstolos, alguns que vão ousadamente diante do Sinédrio, diante de César, diante de reis e governantes. Ele conta que Deus levantou outros profetas, aqueles que entregarão o mistério, aqueles que darão voz ao que Deus está dizendo. Todo mundo ama uma reunião profética, né? Vou lá, quem sabe o homem de Deus fala o que eu tenho que fazer da minha vida. Aí ele fala que tem os mestres, os profundos conhecedores da palavra de Deus, aqueles que vão instruir o corpo, tem aqueles que fazem milagres. E essa coleção de dons aqui, você deve estar imaginando, cara, uma igreja que tem essa coletividade de dons plena, deve ser a melhor igreja que existe. Mas Paulo entra no 13 e ele diz assim, mas eu quero dar para vocês um caminho ainda melhor do que esse. Eu quero contar para vocês um caminho superior aos dons do apostolado, do profético, dos sinais e das maravilhas, um caminho que está acima desse. E aí ele começa, mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um prato que retine. Mesmo que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas se não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. Então hoje nós vamos olhar para 1 Coríntios 13, não como os versículos que você compartilhou com a sua esposa quando namorava, ou quando queria que ela dissesse sim, ou aqueles versículos lidos no seu casamento. Nós vamos olhar para 1 Coríntios 13 como um alerta e uma instrução pro corpo, para a igreja. Sim, recite 1 Coríntios 13 para sua esposa, não tem problema, e para o seu marido também. Mas Paulo dá no contexto da igreja. Ele está instruindo a igreja de como eles devem lidar com os dons. E no meio de tantos dons, ele fala, existe uma maneira de lidar com os dons, que se vocês não conseguirem atingi-la, os dons de nada valerão para nós. À medida que nós vemos a nossa geração e o mundo se tornando cada vez mais difícil e dividido, e esse chamado que eu falei se torna cada vez mais distinto, aonde é que nós podemos encontrar uma comunidade de pessoas que se amam, apesar das suas muitas diferenças que nos dividem profundamente, se não no corpo de Cristo? Aonde é que o diferente deveria se sentir bem, se não no corpo de Cristo? Aonde é que aquele que diverge da nossa opinião deveria ter um lugar à mesa, se não no corpo de Cristo? Nós somos a última resistência da verdadeira definição de amor. Nós somos a última trincheira que ainda pode ganhar aquele que está numa vida a passos largos da destruição e distante do amor de Cristo. Nós somos a última saída. Se a igreja se recusa a esse chamado de um caminho superior, não resta esperança para aqueles que estão perdidos sem Jesus. E a maioria de nós sente que precisa crescer no amor. Eu não venho aqui pregar essa série de pregações como quem se tornou um mestre de 1 Coríntios 13 na prática. De maneira alguma. Eu tropeço, eu erro, eu falho, mas eu tenho olhado para 1 Coríntios 13, sentindo Deus me admoestar, me exortar e falar, tem um caminho superior que eu quero que você viva, que eu quero que você suba, que eu quero que você consiga praticar. E eu tenho dito, Senhor, eu vou pregar essa série na igreja,
como um coparceiro dos meus irmãos, que quer viver isso aqui, que quer aprender a viver isso aqui, à luz da palavra de Deus. E a boa notícia é que o amor pode ser aprendido. O amor pode ser aprendido. É possível crescer no amor. E o Espírito Santo de Deus nos é dado para esse propósito. Com isso, eu espero, especialmente se você é um membro dessa casa, eu sei que eu não preciso lhes dizer que em definir amor, eu não estou definindo abraçar as práticas pecaminosas daqueles que pensam diferente de nós. Mas eu estou dizendo sim, que existe um lugar para se assentar à mesa e dialogar do lugar de amor com quem é diferente de nós. Existe um lugar onde o amor de Cristo há de constrangir o diferente a olhar para a mensagem que nós carregamos e falar: tem alguma coisa aí que eu preciso e que eu não tenho. Essa vai ser uma série muito prática. Nós vamos começar hoje examinando por que nós devemos crescer em amor. E o objetivo de hoje é nós chegarmos ao ponto de abraçar isso juntos e podemos dizer juntos que isso é o que nós queremos fazer como igreja entre nós. Em primeiro lugar, não adianta nem eu falar sobre nós amarmos os universitários da UFSC, ou os irmãos, ou as pessoas que moram em Florianópolis, se nós não conseguimos desenvolver nem aqui entre nós. Vou dizer para vocês uma das coisas que, não é que me entristeceu, mas eu estou consciente delas no nosso meio. Estou ciente de que elas existem. Durante o período das eleições do ano passado, alguns chegavam para mim e falavam assim: ô pastor, fulano de tal lá, é de esquerda. O fulano de tal lá é radical. E eu via isso, mas eu não ouvia de um transbordar de quem consegue aceitar que a diferença não é tão grande para me tirar da mesa. Eu ouvia esses comentários de pessoas que estavam querendo me alertar do mal, me alertar do perigo, me alertar daquele que está aqui no nosso meio. Vocês dão risada, né? Mas muitos sentiram-se assim, muitos. Durante as eleições nós viramos até fiscais de Deus, né? Fiscalizando quem que é aqui, quem que é aqui. Então, eu não estou pedindo para que no fim dessa série nós concordemos em tudo. Mas eu estou pedindo que para além das nossas diferenças, nós encontremos um caminho superior, aonde nós podemos amar um ao outro e permitir que o Espírito Santo nos convença nos caminhos que nós andamos errados por aí, independente de quais eles sejam. E a sua opinião raramente é perfeita. Raramente sua opinião está alinhada perfeitamente com o coração de Deus. Eu li com vocês aqui esses primeiros versículos de 1 Coríntios 13, e dos versículos 1 a 3, nós vemos a primeira maneira que porque nós devemos buscar crescer em amor. Esses versículos aqui dão 3 respostas para nós. Nós vamos ver a primeira resposta do 1 ao 3 hoje. E se Deus quiser, a segunda e terceira resposta nós vemos ao longo dessa série, nos próximos domingos. Por que que nós precisamos buscar crescer em amor? E um dos primeiros motivos que eu quero ressaltar é que o amor permitirá o uso eficaz dos dons que Deus já distribuiu aqui. Se nós conseguirmos viver em amor como igreja, mesmo com os diferentes e com as diferenças, nós seremos permitidos a um uso eficaz dos dons do nosso meio. O que isso significa? Isso significa que Paulo lista dons altamente valiosos em 1 Coríntios 12. Altamente importantes para a vida de qualquer igreja. Irmãos, você pode ir para qualquer igreja, até aqueles que são cessacionistas e não acreditam nos dons do Espírito. Você pode perguntar: mas e aí? Se Deus viesse com um milagre criativo, você gostaria de ver? Eu acho que Ele não vai fazer, mas se viesse, seria lindo. No fundo, é isso que diriam. Porque todos nós queremos ver a grande manifestação dos dons de Deus. Paulo aqui está falando, em primeiro lugar, ainda que eu falasse as línguas dos homens. Vamos
parafrasear isso para a nossa realidade. Ainda que eu tivesse o discurso mais eloquente entre todos os homens, ainda que eu tivesse o dom da comunicação, e alguns de vocês aqui têm esse dom, a capacidade de se comunicar com clareza, é um dom maravilhoso de Deus. Se você é jovem, adolescente, está no ensino médio, está na faculdade, faça tudo que você pode para desenvolver esse dom. Eu vejo homens de Deus, assim, com vontade de dar passos em direção ao ministério, e o dom da fala em público é um grande desafio a ser desenvolvido. Pessoas travam, né, na capacidade de comunicar. Eu venho de uma cultura no Rio Grande do Sul. Se você não conhece o que eu vou falar aqui agora, esquece, passa em branco, tá? Mas eu era de o que a gente chama lá de CTG, né? Centro de Tradições Gaúchas. Eu ia no CTG quando criança. E uma das coisas que minha mãe me fez fazer era declamar poesia. Eu tinha que declamar poesia. Eu tinha que ir na frente de um monte de gente, com um microfone, com 6 anos de idade, e eu tinha que declamar uma poesia. E aí eu comecei a ficar bom nisso. Aí eu comecei a ganhar uns troféus, comecei a ganhar uns concursos de declamação de poesia. Aí o meu pai, que não é crente, né? Alguns anos mais tarde, quando eu entrei no ministério, ele falou: ah, foi para isso que Deus botou você lá fazer poesia, ó, para virar pastor. Você está colhendo agora os anos de poesia. Ele reconhece, ele não quer o dom, não quer Jesus, mas ele reconhece. Muitas pessoas têm esse dom de falar em público como um alvo, né? Querem desenvolver isso, querem oportunidades para desenvolver isso. Trabalham duro, se esforçam, fazem cursos, fazem mentorias, compram cursos online, aprendem o significado de palavras, buscam estudar teologia, se debruçam sobre livros. Mas o que eu quero que você veja nas Escrituras é que todo dom traz consigo uma tentação. Todo dom traz consigo uma tentação. E Paulo nos lembra que é possível você ser eloquente, você ser um comunicador, você falar a língua dos homens, você conseguir ser exímio no dom de comunicar, e mesmo assim ser vazio do amor. E a grande tentação para aqueles que conseguem usar palavras em um argumento persuasivo é intimidar, é oprimir, ser autoconfiante, ser autoritário. Nós vivemos numa época em que pessoas descobriram como usar uma linguagem ultrajante, inflamatória, e perceberam que isso atrai mais atenção. E eu vou fazer um alerta aqui para você que ama pregadores de Instagram e de podcast. Eu quero dizer para você, essa é uma das razões pelas quais o discurso no nosso tempo está se tornando cada vez mais raivoso e divisivo. Porque você recebe mais atenção das pessoas que concordam com você quando você amplia a sua linguagem e torna-a inflamatória. Homens e mulheres descobriram um segredo de mídias sociais: que se você for polêmico, você cresce. De que se você for inflamatório, você cresce. De que se você for provocante, você cresce. De que se você falar dos temas que provocam, seus números crescem. E a igreja está alimentando isso. Os muitos populares pregadores de internet são donos de discursos inflamatórios, raivosos, criam animosidade dentro do corpo, criam dissensão dentro do corpo. Mas Paulo diz: ainda que eu tivesse a capacidade de ser eloquente para com todos os homens, se eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, eu seria como um gongo que soa ou como um símbolo que retine. Em outras palavras, falar eloquentemente é só fazer barulho, é isso que Paulo está falando. Ter o dom de fala e de comunicar é só barulho. E as pessoas podem aguentar isso por um tempo, mas eventualmente o barulho se torna insuportável. Eventualmente as pessoas se sentem que elas precisam ir embora e se retirar. Isso também aconteceu muito no final do ano passado. Uma torrente de palavras sem amor tem um efeito repulsivo. Tem um efeito que afasta pessoas de você.
Isso não atrai pessoas para você, na verdade desafasta. E aí, aquilo que era o objetivo inicial, que era ganhar aquela pessoa por meio de uma discussão, acaba perdendo aquela pessoa por meio de uma fala sem amor. E como eu vi famílias divididas, como eu vi Natal esse ano que passou, solitário para muita gente sozinha em casa, porque já não tem mais clima em família. Irmãos que decidiram sair de grupos de WhatsApp da família, porque não tinha mais clima para estar junto. Outros a quem eu perguntei, tá, e como é que está agora o relacionamento? Não vai mais ser o mesmo, né, pastor? Sem amor, o falar eloquente será pior do que inútil, porque ele afastará pessoas de nós. Mas se você amar, você vai poder falar de uma maneira cativante em vez de repelir pessoas. Você vai poder falar um discurso que atrai ao diálogo aquele que é diferente de você. Então Paulo chama a nossa atenção no próximo ponto para o maravilhoso dom da experiência espiritual. Esse é muito comum no nosso meio. Nós atribuímos santidade e atribuímos maturidade espiritual para aqueles que têm grandes experiências espirituais. E Paulo está dizendo aqui, se eu falar na língua dos anjos, e óbvio que Paulo, no capítulo 12 ao 14 dessa carta aqui, ele vai falar do dom de línguas. Muitas pessoas chegam aqui na igreja e perguntam, pastor, você acredita no dom de línguas? E eu sempre digo que eu acredito no dom de línguas. É óbvio que sim. Eu tento seguir as instruções bíblicas de como administrar o dom, de acordo com Paulo, mas o dom de língua que o próprio Paulo, apóstolo, experimentou. Fica claro nesse capítulo que pelo menos alguns dos crentes em Corinto atribuíam um valor particularmente alto a esse dom. Os irmãos de Corinto, eles tratavam esse dom como uma prova da maturidade espiritual entre a igreja. E Paulo afirma o valor desse dom. Ele diz, eu dou graças a Deus, porque eu falo em línguas mais do que todos vocês, ele diz. Então ele não tira o valor atribuído ao dom. Alguns de vocês tiveram experiências sobrenaturais. Alguns tiveram notáveis e maravilhosas experiências com o sobrenatural. E alguns de vocês tiveram visão e sonhos. Eu escuto volta e meia, alguém me fala, pastor, tive um sonho, tive uma visão, o Senhor falou isso comigo. Alguns experimentaram milagres. Eu contei para vocês a história do Wilson aqui algumas semanas passadas que nós vimos milagres acontecendo no nosso meio. O dom de cura manifesto no meio da igreja. Todos esses dons que são presentes de Deus, são dons que Ele distribui, que Ele dá para a igreja e nós devemos valorizar. Mas lembre-se, cada dom traz sua própria tentação. Cada dom traz, e esse da experiência espiritual, é o perigo de nós crescermos distante de outras pessoas. Eu ouvi algumas vezes, não muitas, graças a Deus não foram muitas, mas algumas vezes eu ouvi, inclusive pessoas saíram aqui da igreja, não por problemas morais, éticos, mas porque não viam a manifestação do Espírito Santo e elas eram dotadas dos dons da manifestação. E aí porque não viam a manifestação, aqui esse lugar aqui não é um lugar que eu quero estar. E o perigo de experiências espirituais profundas é a tentação de você pensar e se autoanalisar como mais santo do que os outros, como mais espiritual do que os outros. Porque você tem visões e sonhos e fala em línguas e ora pelo doente, e o irmão do lado, ele mal sabe recitar o Salmos 23. Logo, você sente que você tem algo superior a essa pessoa. E eu sei algo sobre a minha própria vida. Eu sei que Vini, na grandeza do chamado, de tantas coisas que eu tenho que fazer, as experiências espirituais, eu naturalmente sou uma pessoa reclusa. Eu naturalmente sou uma pessoa para dentro, embora eu falo aqui de uma forma pública, fora daqui eu sou uma pessoa reclusa.
E eu sei que, no meio das experiências com Deus, o pior cenário e o perigo para mim é estar recluso. É de começar a autoanalisar a minha jornada sem estar anexada a relacionamento com a igreja. Sem estar anexada à vida com a igreja. E o perigo para muitos homens, mulheres, pessoas que experimentam algum tipo de experiência sobrenatural, é o perigo de viver recluso, distante, desconexo, afastado de outros irmãos. E esse versículo me diz que se eu me retirasse para o meu mundo em particular, de uma forma que às vezes eu penso que seria tão maravilhosa, eu não ganharia absolutamente nada. E novamente, isso fala de uma maneira grande ao que nós estamos vivendo hoje. Nós vivemos uma época em que crentes são tentados a se retirar do convívio da igreja. Por que se preocupar em ir para a igreja quando eu posso ter uma igreja online dentro da minha casa? Eu posso ficar com o Espírito Santo, experimentar a presença de Deus, sentir a tangível presença de Deus na minha sala, ter experiências sobrenaturais com Deus e com a minha família. E Paulo está dizendo, isso não é tudo o que importa, porque o seu chamado distinto como pessoa é amar, e você não ama sozinho, você não ama recluso na sua vida distante, você só consegue viver o mandamento do amor corporativamente. Não tem como cumprir isso sozinho. Paulo continua e diz, e mesmo que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e tivesse todo o conhecimento, aqui, alguns de vocês são pessoas de mentes brilhantes. Às vezes eu sento para conversar com um, com outro aqui, e eu escuto cada coisa que vocês fazem, que eu falo para mim mesmo, como é que uma pessoa pode ter tanta capacidade assim, sozinha, né? Tem mentes brilhantes no nosso meio, acreditem. Acreditem, principalmente quando eu escuto de irmãos que chegam aqui em Floripa, que estão no 15º ano de estudo, de pós-graduação e doutorado e pós-doutorado, e eu fico ouvindo as histórias de vocês e eu aprecio demais, em especial alguns que se dedicam muito e se debruçam muito ao estudo. Mas pessoas com mentes brilhantes podem adquirir um vasto conhecimento, serem abençoadas demais e abençoar outras pessoas, são capazes de ajudar o resto de nós na nossa ignorância, mas aqueles com mente brilhantes às vezes são capazes de dar passos em direção ao dom e serem repreendidos pelas mesmas falas de Paulo em 1 Coríntios 13. Lembre-se, todo dom traz sua tentação. E a grande tentação de ser um conhecedor de mistérios e ter acesso à ciência e ser um conhecedor de coisas que outras pessoas não são, é distanciar-se da necessidade das outras pessoas. Porque você está saciado com o seu próprio conhecimento, o seu próprio dom, e você começa a se sentir acima da vida dos outros. É como se você fosse conectado com o corpo por meio daquilo que cremos juntos, mas desconectados do corpo daquilo que vivemos juntos. Porque afinal de contas, mentes brilhantes conseguem viver sozinhas. E Paulo diz, mesmo que eu fosse conhecedor de toda a ciência, fosse conhecedor de mistérios, em outras palavras, Paulo está dizendo, que eu tivesse uma mente brilhante, vazia do amor que Jesus me chamou para viver, eu nada teria. Meu conhecimento não valeria de nada. Ele continua e diz, mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Durante as férias agora, eu e a Amy assistimos um filme sobre a abolição da escravatura na América do Norte. Um filme que está na Apple TV. Um filme muito bom, muito legal, de como quando
a escravidão foi abolida, a forma com que a mensagem chegava nos povoados e nos vilarejos, ia libertando os escravos daquela mente opressora e os levava a buscar a liberdade. E aí eu fui ler um pouco da história de um inglês chamado William Wilberforce, que foi um membro do parlamento britânico que no século XVIII propôs uma legislação para abolir a escravidão. Ele foi também o autor de canções que tocaram o corpo de Cristo no mundo inteiro. Ele era um irmão, ele amava Jesus, ele amava a Bíblia, e por ser compelido pela instrução bíblica, foi uma das grandes vozes mundiais que inspirou nações a trazer o fim, a abolir a escravidão. Mas esse cara foi derrotado 11 vezes na sua proposta de abolir a escravidão, durante um período de 20 anos. Então imagina você ser um cara convicto de que você precisa mover uma montanha, que na época dele era a escravidão. E ele lutou por 20 anos, insistindo nessa pauta. E foi derrotado 11 vezes durante esse período. Mas pela graça de Deus, ele superou essa montanha de oposição e finalmente chegou num marco histórico de abolir a escravidão no Reino Unido, em toda a colônia inglesa e nos países da Commonwealth. O Wilberforce, ele era um homem de fé, e alguns de vocês estão conectados de forma tão profunda com isso, né? Eu vejo pessoas aqui no nosso meio que no último ano cresceram tanto no chamado para o dom da justiça social, ou que carregam no seu coração pautas nobres, especialmente nesse fim de ano, e eu não quero ignorar isso. Alguns de vocês são zelosos pelo lugar onde o nosso Brasil está politicamente, e eu aprecio isso, eu valorizo. Nós temos montanhas enormes para mover na nossa nação. Nós temos grandes diferenças à luz da palavra, que são grandes desafios para a igreja. Mas lembre-se, todo dom traz uma tentação. E Paulo está dizendo que ao se dedicar a essa tarefa difícil, a ter a incumbência de trazer solução e mover montanhas, um trabalho engajado, árduo, como o desse homem que lutou 20 anos para mudar uma lei. Paulo está dizendo, lembre-se que ao se dedicar a essas tarefas difíceis, cada dom traz sua tentação. E a tentação óbvia para quem realiza grandes coisas é a tentação do orgulho. Essa é a tentação de grandes homens de Deus. A sensação de aquilo que foi realizado é resultado do seu poder. Isso é mortal, seja para quem está em ministério ou lá fora, em algum lugar de influência. No momento em que você pensa que foi seu braço que conquistou, isso é um veneno mortal. Se você chega ao ponto de pensar que as conquistas da sua vida são por causa do seu poder, da sua personalidade, da sua força, da sua habilidade de fazer coisas, você se torna completamente perdido. E é isso que Paulo está dizendo. Se eu tiver a fé ao ponto de mover montanhas e não tiver amor, eu nada sou. Eu nada sou. Paulo vai abordar, aqui no fim, já nós estamos caminhando para o fim. Ele vai dizer que mesmo que eu distribuísse todos os meus bens, para pensar em generosidade. E Paulo não está falando mesmo que eu desse 10% do que eu ganho, ou até 50% do que eu ganho. Paulo está dizendo, se eu desse tudo que eu tenho, absolutamente tudo, permanecesse um homem nu, sem mais nada, e eu desse tudo, alguns olhariam e diziam, cara, esse cara é diferenciado. Olha como ele é generoso, ele deu tudo, se tornou agora um necessitado, porque deu tudo que tinha. E Deus nos chama para sermos generosos, né? Mas alguns têm um chamado especial de generosidade também. Algumas pessoas aqui no nosso meio, eu sei que se cair no seu ouvido uma necessidade de uma área específica, você vai ser compelido por Deus. E pastores têm que ter muito cuidado, né, em usar esse tipo de informação, para não manipular o corpo, especialmente na área de finanças. Mas algumas pessoas Deus levantou com o dom de dar, e colocou ferramentas e recursos nas suas mãos. E alguns de vocês sabem que tem recursos que Deus lhe deu para você dar. Isso é o lugar mais bonito para aqueles que têm essa permissão de Deus estarem.
Mas Paulo está dizendo, se você der tudo e não tiver amor, você não ganhou nada, absolutamente nada. À medida que você cresce em amor, você vai começar a experimentar uma liberdade maior e uma alegria maior que vai capacitar você a ser generoso. Aí você descobre que a sua recompensa nessa vida e na vida que está por vir é realmente grande. E a Bíblia diz, em 2 Coríntios 9,6, Paulo diz assim, mas digo isso, quem pouco semeia, pouco também colherá, e quem semeia com generosidade, também colherá generosamente. Mas ele diz, se você fizer isso, e a tentação que esse dom carrega, é você ser o solucionador dos problemas. Paulo diz, você não vai ter nada. Você na verdade vai dar tudo. E quando você achar que conquistou algo, você vai olhar e você não vai ter nada. Não vai ter valido de nada todo o esforço de generosidade que você fez. Paulo está aumentando a extremidade aqui de tudo que ele está falando. Ele começa com o dom de poder falar aos homens, agora ele já está falando do dom de dar tudo, agora ele vai falar, e se eu entregar o meu corpo para ser queimado? Paulo está descrevendo a coragem de crentes que pagam o preço com a sua própria vida. Paulo está descrevendo os crentes que enfrentam perseguição desde os primeiros tempos até os dias de hoje. Paulo está dizendo que alguns teriam e vão ter mortes horríveis e dolorosas por causa da fé. E ninguém poderia fazer isso sem receber um dom especial, uma graça especial para enfrentar uma prova tão extraordinária. Deus pode ter chamado você para uma tarefa que exige um nível de dar sacrificialmente, e você sabe disso. Eu tenho um homem na minha vida. Conheço um cara que é uma voz extremamente influente na minha vida, que me falou ainda na minha adolescência. Ele me chama de filho. Ele falou, filho, não é meu pai, mas ele me chama de filho. Ele falou, filho, eu sei que, não sei quando, como, de que forma vai ser, mas eu sei que o fim da minha vida é um mártir no campo missionário. Então eu só estou esperando o dia e a hora que isso vai acontecer, porque eu sei disso. Deus me deu graça para isso. E dia que isso acontecer, eu não quero que chorem, porque o tadinho sofreu. Não, eu sei que esse é o meu chamado. Desde que ele falou isso, eu fico atento quando ele muda de um país, ele vai para um outro lugar, porque pode ser o cumprimento dessa palavra. E realmente Deus dá graça para alguns. E alguns vão viver isso, mas lembre-se que com todo o dom vem uma tentação. E ao se dedicar a isso que exige coragem e sacrifício, maior nível de comprometimento, Paulo diz que se eu fizer isso sem amor, que desperdício, que morte em vão, que entrega em vão você acaba de fazer. É isso que nós estamos vendo aqui. A tentação óbvia para esses que vivem sacrificialmente é achar que o maior nível de comprometimento é o seu nível de comprometimento. Quero contar uma história pessoal para vocês disso. Essa história de achar que o seu nível de comprometimento é maior do que os outros, então você se torna um justiceiro cobrando os outros que não entregam tanto quanto você entrega. Teve uma época, na minha imaturidade de fé, eu ainda tenho áreas de imaturidade, tá? Mas essa aqui em específico eu espero ter superado com a lição que eu aprendi de Deus. Eu lembro de uma época em que eu estava solteiro ainda, e então eu tinha bastante tempo livre, e existiu um desafio para uma obra na igreja, e eu pensei, uau, é minha oportunidade de me dar radicalmente à obra do Evangelho agora. Eu fui na loja, comprei tinta, comprei pincel, comprei rolo, comprei tudo, chamei andaime, e mobilizei um monte de jovens na igreja, e nós ficamos 4, 5 noites em claro, pintando, arrumando e tal, e chegou no finalzinho daqueles 4, 5 dias, e um senso de justiça começou a subir no meu coração, porque tinha um líder que eu não pegava no microfone nessa época, eu não pregava, eu não abria a Bíblia, ele sim, ele abria a palavra de Deus, ele pregava, as pessoas achavam ele incrível, e no meu senso de justiça eu falava, eu estou aqui sacrificando as minhas noites, e o cara está lá na casa dele, confortável, na cama, dormindo. Que injusto isso, que injusto isso. E eu lembro do dia que eu cheguei para o meu líder e eu falei, eu preciso botar isso para fora porque isso está me incomodando.
Eu estou aqui entregando-me sacrificialmente e o fulano de tal está lá como se nada tivesse acontecendo. Eu achava que eu ia ganhar um tapinha nas costas, um elogio pelo meu sacrifício. E o meu líder olhou e falou assim: que te importa se a tua capacidade de carregar peso é de 50 quilos e do teu irmão de 10? Você vai ser cobrado pela sua capacidade de carregar o peso, não pela dele. Diante de Deus, vocês são iguais. Se ele tem a capacidade de fazer menos, mas ele está fazendo tudo com o menos que pode fazer, e você pode fazer mais, está reclamando dele, você não está fazendo para o Senhor. E aí eu achava que eu ia ser elogiado, e eu saí de lá: tá bom, Jesus, vou pegar meu pincel e a tinta, e vou continuar quietinho aqui o meu trabalho. A tentação dos que dão sacrificialmente é de olhar para o lado, para aqueles que não sacrificam tanto, e cobrar um senso de justiça dos outros que você não pode cobrar. E Paulo está dizendo: nem vai dar sacrificialmente se for para ser assim. Nem entregue, nem sirva, nem faça. Se é para ter esse senso de justiça, não faça. De nada vale, você não vai fazer nada se você fizer desse lugar. Afinal de contas, tem um que tomou uma posição que lhe custou tudo, que deu sua vida por nós, mesmo quando ainda éramos pecadores e não tínhamos nem posto a mão no arado ainda. Não tínhamos nem nos proposto a fazer algo pela obra de Deus. E o time de louvor já pode subir. Nós vamos ter um momento de ceia, nossa primeira ceia do ano. Eu originalmente pretendia falar de todo o capítulo de 1 Coríntios 13, mas nós vamos ter mais oportunidades para fazer isso nos outros domingos. Então, nesses últimos momentos, eu quero falar de uma maneira bem direta à nossa igreja, bem direta. O ponto principal da mensagem de hoje é que quaisquer que sejam os nossos dons distribuídos aqui dentro, todos nós precisamos crescer em amor. Todos nós. Não tem ninguém aqui dentro que possa olhar e falar assim: não, eu já graduei na escola do amor de Cristo. Então, a razão pela qual eu quero enfatizar crescer em amor nessa primeira série do ano, e o que eu acho incrível desse texto, é que quando eu li para pregar, me chamou a atenção o fato do apóstolo Paulo incluir-se a si mesmo na descrição do amor falho. Observe que Paulo fala na primeira pessoa, ele fala: ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu desse a minha vida para ser queimado, meu corpo, ainda que eu vendesse tudo, ainda que eu e todos nós já ouvimos esse tipo de conversa, mas você não vai ver o apóstolo Paulo falando ainda que vocês. Ele poderia escrever para Coríntios e falar: ainda que vocês falassem a língua dos homens, ainda que vocês falassem a língua dos anjos, ainda que vocês dessem seu corpo, ainda que vocês vendessem tudo e dessem. Ele põe em primeira pessoa ali: ainda que eu fizesse. Como quem diz: eu estou na mesma jornada que vocês. Eu estou no mesmo lugar de precisar crescer em amor que todos vocês, igreja de Corinto. E é assim que eu quero que vocês também observem as pregações desses domingos de série. Eu me incluo com vocês nessa jornada, de forma alguma me comparando a Paulo, mas dizendo para vocês que quem está aqui na frente, chamando-vos para viver essa jornada de amor, é um co-irmão com vocês que é falho nessa área, e provavelmente falei com você em algum momento também da minha jornada ministerial aqui. Paulo se oferece como um exemplo de quem nada seria se não tivesse e vivesse a partir do lugar do amor. Eu acho isso impressionante. Deus usa o dom de falar de Paulo como poucos tiveram em toda a história. Esse aqui é um homem que espalhou o evangelho inteiro pelo Império Romano, com um feito extraordinário. Eu acho isso importante. Pensa na fala de Paulo. Deus usou esse homem para falar mistérios que ninguém tinha ainda deschaveado, destrancado no Evangelho e na Bíblia. Tem coisas nas falas de Paulo que ele fala de si mesmo, né? Os teólogos acreditam que ele fala de si mesmo. Numa das cartas a Corinto ele fala assim: eu conheço um homem que subiu aos céus e viu coisas profundas.
e viu mistérios que não lhe é permitido compartilhar o que viu. Paulo está dizendo, se eu contasse para vocês tudo que eu vi, vocês me chamariam de louco. Para pensar num homem que o Cristo ressurreto aparece em glória para ele, ao ponto que seus olhos são cegados, e ele não consegue contemplar a glória. Para pensar em experiência espiritual. Eu não conheço nenhuma no Novo Testamento mais profunda que a de Paulo, em cima daquele cavalo, indo por um caminho de justiceiro, quando o Senhor aparece para ele. Então ele está falando, ainda que eu, Paulo, tenha tido as experiências espirituais mais profundas e incríveis, se eu não conseguir caminhar em amor com vocês, Corinto, de nada valeram essas experiências. Deus usou esse homem para mover montanhas. Esse homem foi um fazedor de tenda. Ele fazia tenda durante o dia, pregava o evangelho à noite, e o dinheiro que ele ganhava de fazer tenda, ele mandava para os missionários das igrejas que ele deixou trabalhando. Porque ele diz assim, eu não quero ser um peso para vocês. Eu quero fazer o evangelho de forma que eu não pese para a igreja de maneira alguma. Que homem generoso. E ele diz, se eu fizer tudo isso e não amar-vos, de nada valeu todo o meu sacrifício ministerial. Eu estou tentando conectar isso com vocês ao momento que a gente está vivendo como país, e a postura da igreja que é esperada do evangelho nessa hora de nós. E também lembrando-vos da mensagem que eu preguei no ano passado sobre a manifestação do reino de Deus e o querer de ver os sinais, as maravilhas e os dons, e as pessoas sendo impactadas no nosso meio, e a cura, e eu quero. Mas Paulo fala assim, tem um caminho maior do que esse, tem um caminho ainda mais elevado e superior a esse, que é, vamos começar a se amar uns aos outros aqui. Vamos começar a deixar nossas diferenças de lado e sentar à mesa da comunhão para nós nos relacionarmos. Vamos começar a deixar as nossas diferenças para trás e viver genuinamente o amor de Jesus. Porque assim, nós não vamos conseguir ganhar ninguém ali fora se a gente não consegue amar os diferentes dentro da igreja. E uma das coisas que me magoa muito é saber quando alguém deixa a casa de Deus e deixa o corpo porque se sentiu rejeitado, se sentiu afastado, se sentiu maltratado, se sentiu excluído. Isso não pode ser o testemunho da igreja. Mesmo aquele que está vivendo um padrão de vida que nós sabemos que a Bíblia condena, e existe uma maneira de falar a verdade, de confrontar o pecado no lugar de amor. E essa pessoa, eu vou te dizer, ela vai até sair do seu convívio, mas ela vai sair se sentindo amada. Ela vai sair falando, cara, eu sei que você fala porque você me ama. Eu não estou no mesmo lugar que você está. Eu vou tocar minha vida, mas obrigado por falar num lugar de amor. A gente tem um grande desafio agora como igreja no Brasil. Assumir de volta a narrativa do que é amor diante do cenário que nós estamos vivendo. Essa história desse homem que eu contei para vocês, William Wilberforce, que foi o cara que conseguiu trazer a abolição da escravidão no Reino Unido e toda a colônia inglesa. Ele era um crente, ele era um homem fervoroso em Deus. Por que eu estou mencionando ele de novo? Porque hoje eu olho lá para fora e eu vejo que a pauta racial foi roubada por ideologias. A pauta racial era da igreja. A pauta racial eram de homens que amavam Jesus. A pauta racial era de homens que olhavam para a Bíblia e falavam, como é que nós vamos tratar diferente aquele que é um dos nossos? Só que a igreja se calou, cada vez se calou, e veio alguém e falou assim, eu vou pegar essa pauta aqui, vou transformar ela nossa. E o perigo que nós temos é que a pauta do amor seja roubada das mãos da igreja também. E nós não podemos deixar que o mundo defina o que é amor nesse ano de 2023. Diante de tanta animosidade no Brasil, a igreja continua sendo chamada para viver 1 Coríntios 13.
não vai nada valer os grandes feitos, não vai de nada valer encher os estádios, não vai de nada valer encher as conferências, não vai de nada valer ter os grandes números nos vídeos de YouTube, se nós não conseguirmos transmitir uma mensagem, mesmo que controversa, uma mensagem com amor, uma mensagem com quem entendeu o amar ao próximo como a si mesmo. Amém? Vamos ficar de pé? Vocês podem distribuir a ceia. O time de louvor vai nos liderar em adoração. E eu quero uma proposta de ceia diferente hoje. Alguns de nós precisam se arrepender da falta de amor. Eu preciso me arrepender da falta de amor. Em especial, eu quero fechar esse capítulo, porque ainda tem muito zum na nação, no contexto todo político. Mas alguns de nós perdemos o amor com pessoas que nós queremos muito bem, por pautas ideológicas. E eu quero te convidar nessa hora a se arrepender disso, porque você não precisa abrir mão dos seus valores, mas você precisa amar tendo os teus valores. Você precisa amar mesmo com o discordante, com o diferente, com aquele que pensa o contrário de você. Nós não somos paladinos da verdade, nós não somos aqueles que vão à força plantar o reino de Deus na terra. Nós somos aqueles de quem Paulo sugere: eu quero vos apresentar um caminho superior. Andemos por esse caminho, andemos por esse caminho superior, que olha para todos esses dons e fala assim: glória a Deus por eles, mas Deus, eu quero aprender a amar o corpo de Cristo. Eu quero aprender a amar aquele que está dentro da minha casa e é diferente de mim. Eu quero aprender a amar mesmo aquele que toma escolhas e decisões que a Bíblia reprova, que na minha leitura a Bíblia condena, mas eu quero fazer isso num lugar de amor, Deus. Então eu me arrependo do meu orgulho, eu arrependo do meu ego, eu me arrependo das minhas palavras de condenação, eu me arrependo daquilo que eu fiz, que machucou e que feriu, e que magoou, e que afastou pessoas do amor de Cristo. Senhor, nessa manhã eu te peço, eu estou aqui me assentando com os meus irmãos nessa sala de aula da Bíblia, essa aula do Espírito Santo em que todos nós somos falhos, Deus. Mas nós só sobreviveremos no meio de tanta hostilidade se nós formos dependentes da graça do Espírito Santo e conseguirmos viver a mensagem do Evangelho em sua plenitude. Pai, eu quero os dons, Senhor, nós queremos a manifestação do poder, nós queremos ver os dons da cura, nós queremos ver os milagres, mas livra-nos de sermos os moralistas sem amor. Livra-nos, Deus, de apresentarmos um evangelho cruel. Senhor, eu te peço nessa manhã, dá-nos, Senhor, o zelo fervoroso pela verdade, pela palavra, mas não deixa-nos fazer isso com a justiça própria, com a retidão do homem, aquela que é proveniente da carne. Que
jamais falha. Continua a me amar, nunca falha. O Senhor jamais falha. Continua a me amar, nunca falha, nunca muda. Amém. Continua a me amar, amor presente é o teu amor, nunca me desamparará. Eu olharei na tua face, verei a sua glória, amor presente é o teu amor, nunca me desamparará. Eu olharei na tua face, verei a tua glória. Aqui está a prova, Senhor, do amor que jamais nos desamparará. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, na noite em que foi abandonado, na noite em que lhe foi rejeitado um amor sacrificial, pegou o pão e depois de ter dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Senhor, o amor que entregou o seu corpo por nós, nós nos lembramos hoje que o Senhor é a perfeita definição do amor. O Senhor é a perfeita definição do dar sacrificialmente. O Senhor é a perfeita definição do amigo que entrega a sua vida pelo seu amigo. Deixa-nos viver como os que contemplam esse amor. Lembra-nos, Deus, que o amor é definido pelo Senhor na cruz, sacrificialmente, algo que ninguém faria, o Senhor fez. Nós nos lembramos do ato de cruz, nós nos lembramos do amor, contemplamos esse amor e te pedimos: ensina-nos a amar como você nos amou. Vamos comer do pão. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor, nós proclamamos hoje o amor de Cristo derramado por nós naquela cruz, o amor de Cristo que voltará para uma igreja que é objeto do seu amor. Nós nos lembramos hoje do sangue derramado, o sangue inocente, o sangue perfeito, sangue esse que não mancha, mas limpa, sangue esse que não estraga as nossas vestes, mas purifica, sangue esse de um homem inocente que não merecia. Que amor sacrificial, que lição de amor o Senhor deixou para nós como igreja. Uma nova aliança, um novo caminho, um caminho superior. O Senhor nos convidou a trilhar por meio da cruz. Nós nos lembramos do sangue que foi derramado para que pudéssemos sentir o teu amor e te amar de volta. Vamos beber do cálice. Senhor, ensina-nos a ter parte contigo. Eu te
peço, Pai, livra-nos de viver um evangelho aqui na terra, de forma que um dia talvez o Senhor diga que nós não conseguimos encontrar o caminho superior. Livra-nos, Deus, de sermos uma igreja que anseia pelos dons, pela eloquência do falar, pela perfeição teológica, pela busca, Senhor, dos grandes e valiosos dons distribuídos, e sermos uma igreja vazia de amor. Livra-nos disso, Pai. Leva os dons, se for para não termos amor. Antes uma igreja que ama e carece em alguns dons, do que uma igreja rica em dons, mas que não consegue amar. Eu te peço que no ano de 2023 nós sejamos edificados por meio de Jesus e do amor de Cristo. Senhor, nos venha constrangir no lugar de amor. Empurra-nos uns para os outros. Nos coloca, faça-nos colidir uns com os outros para amarmos uns aos outros. Te peço isso no nome de Jesus. Amor presente é o teu amor, nunca me desamparará. Eu olharei na tua face, verei a tua glória, verei a tua glória. Amor presente é o teu amor, nunca me desamparará. Eu olharei na tua face, verei a tua glória, verei a tua glória. Amor presente é o teu amor, nunca me desamparará. Eu olharei na tua face, verei a tua glória, verei a tua glória. Amor presente é o teu amor, Amém, Senhor. nunca me desamparará. Eu olharei na tua face, verei a tua glória, verei a tua glória. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Naraná, naraná. Naraná, naraná. Naraná, tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Pois tu és o Senhor que arrebatou o meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Pois tu és o Senhor que arrebatou o meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Eu continuarei olhando para o teu amor. Eu continuo olhando para ti. Vem, nos ensina a amar como Jesus. Nos ensina a amar como teu filho. Eu continuo olhando para ti.
Queremos aprender com o Senhor. Olhamos para o amor presente, para o amor perfeito. Nunca me desamparará. Eu olharei na tua face, verei a tua glória, verei a tua glória. Te amamos, Jesus, e de verdade queremos aprender a nos parecer mais contigo. Senhor, que ao longo da nossa vida toda nós possamos chegar aos longos anos de caminhada e jornada e continuar falando: queremos nos parecer mais com você. Não deixe nos graduar dessa fala, não deixe nos achar que chegamos lá. Nós somos dependentes, carentes, e queremos ser continuamente transformados em nos parecer com Jesus. Nós te amamos. Amém. Deus abençoe vocês, tenham uma semana abençoada. Nós nos vemos no domingo que vem. E pense nisso e nos relacionamentos que Deus colocou ao redor da sua vida. E busque um caminho mais alto, mais superior, de amar uns aos outros. Amém? Fique na paz.